Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Jesus veio à Terra e nos deixou o maior manual de iluminação de todos os tempos. Uma mensagem de amor que, embora nunca tenha se apagado, sofreu mutações ao longo dos séculos. Essas mutações iniciam quase que dentro da própria igreja primitiva. Tiago, irmão de Jesus e o primeiro chefe da igreja, ao lado de Pedro e de outros, acabaram por entender que para se seguir Jesus era necessário seguir os preceitos judaicos. Fizeram assim, mesmo após presenciarem pessoalmente Jesus transgredir muitos dos dogmas do judaísmo. Quando Paulo desejou levar Jesus aos gentios, enfrentou forte resistência por parte dos membros da comunidade cristã primitiva. Estes afirmavam que só se poderia seguir Jesus após seguir Moisés. Não fosse Paulo de Tarso, muito provavelmente o cristianismo teria se tornado uma ramificação do judaísmo. Após a tomada do cristianismo por Roma, a doutrina ensinada por Jesus passaria a sofrer um longo processo de destruição de sua simples proposta de amor. As coisas se dão nessa forma. Não há nenhuma revelação espiritual, religiosa, filosófica que não sofra a interferência de outras culturas. Não poderia ser diferente com o Espiritismo. Kardec nos trouxe uma doutrina que emprestou razão à fé, estruturada a partir do controle universal dos ensinos dos espíritos. O Espiritismo só aceita algo como uma revelação verdadeira se vier por intermédio de vários médiuns e espíritos e ainda encontrar respaldo científico e filosófico. Entretanto, à época de Kardec, um advogado conceituado, chamado Jean-Baptiste Rustang, também tomou para si o trabalho de trazer revelações espirituais, tal qual estava fazendo Kardec. Entretanto, se de um lado Kardec servia-se de vários médiuns de forma a diminuir eventuais erros advindos de um médium equivocado, Rustang ficou mesmo com apenas uma médium, a senhora Émile Collignon. O assunto gera polêmicas. Há federativas espíritas que defendem fortemente que o espiritismo e o rustanguismo precisam ser estudados e seguidos de forma conjunta. E há os que não aceitam de maneira alguma essa junção de doutrinas. Esse é o assunto do Mundo Maior em Debate de hoje, que vai falar de rustanguismo. A influência diria que é muito negativa, porque o rustanguismo veio trazer questões que contrariam, por exemplo, os estudos de Kardec. Evolução do espírito, a retrogradação, né, da reencarnação, o rustanguismo fala muito disso. Em alguns momentos ele deixa uma certa dubiedade se você pode reencarnar
em corpos de animais ou não, sem contar na tese principal do rustanguismo, que é o corpo fluídico de Jesus. Esses livros não se colocam no Index Prohibitorium, por exemplo, onde o espírita está proibido de ler. Até para os pesquisadores espíritas é de grande interesse saber e conhecer esses livros, porém, jamais inserindo-os no contexto da codificação espírita. Os pesquisadores, principalmente do passado, sempre se referiam à teoria de Rustang como sendo um cavalo de Troia espírita, porque veio numa embalagem um pouco mais moderna do que o docetismo lá do início do catolicismo. Também teve a influência dos espíritos, né, que assessoravam ali Rustang e a médium Madame Collignon. Foram livros que foram escritos de cunho muito pessoal. Portanto, nada tem a ver com o espiritismo. E para estudarmos e debatermos sobre esse importante assunto, essa noite o Mundo Maior em Debate recebe a nossa amiga, pedagoga e comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio. Olá, Heloísa, tudo bom? Tudo bem, feliz. Desde criança ouvi a necessidade de falarmos, analisarmos Rustang. O pai Herculano fez um trabalho belíssimo, mas no meio espírita eu senti esse medo, essa insegurança em relação a falar sobre o corpo fluídico. Se é uma bobagem, tem que ser analisada e explicar para as gerações novas por que é uma tolice, é uma bobagem que nunca devia ter nascido na doutrina espírita, que, como você disse, é razão. Recebemos também o comunicador da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior, nosso amigo Milton Felipe. Olá, Milton. Olá, André, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Muito bem. E, Mariana, o pessoal que puder participar do programa hoje, como é que faz? Boa noite, André, boa noite aos convidados. Bom, você que quiser participar do programa hoje, primeiramente você pode assistir pelo YouTube, entra lá no no canal da TV Mundo Maior pelo YouTube, nós estamos ao vivo por lá e também estamos ao vivo pelo Facebook. Entra na nossa live, deixe seu comentário ou sua pergunta para o André e para os nossos convidados de hoje. Você também pode comentar, perguntar e participar do programa de hoje pelo nosso WhatsApp, que é o 011 996 433827. Também pode comentar e mandar o seu recado ou mandar sua pergunta pelo telefone do 011 2086 4379. É com você, André. Obrigado, Mariana. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que os dois tratassem dessa questão inicial aí para nós, iniciarmos o nosso debate. Semana passada eu estava conversando com um amigo nosso de doutrina, né, dirigente espírita, estudioso, autor de algumas obras espíritas. Falei para ele do programa dessa noite, né? Estávamos conversando sobre o rustanguismo e a questão dentro do movimento espírita. Ele falou: André, mas não tem quase ninguém que é rustanguista dentro do espiritismo. É uma meia dúzia de gatos pingados. E vocês, o que acham? Eu acho que tem muita gente ainda que e pior, tem um risco grande de outros se encantarem, porque nós temos dentro de nós uma necessidade de magia, de sobrenatural. Olha esses filmes de ficção como encantam. A criança que existe dentro de nós ama essas loucuras, fada, corpo fluídico, espírito, amam. Tem agora os pesquisadores de espiritismo, então há sempre que esclarecer. Lembra a história da cegonha? Como anos embalou crianças, até que criou-se a coragem de mostrar que não existe cegonha. Então agora chegou a coragem de mostrar que não existe corpo fluídico num indivíduo que come, participa, bebe. O que é isso? Você, Milton, o que acha? Olha, durante 25 anos eu participei de organizações no meio espírita. E durante esses 25 anos eu identifiquei vários diretores, vários dirigentes que dirigem atividades espíritas serem rustanguistas. De forma que o número não é pequeno, não. Pode ser pequeno na França, onde nasceu o rustanguismo, como daqui a pouco eu pretendo fazer um comunicado. Mas aqui no Brasil, por conta da divulgação das obras, por certo, um grande número de pessoas participa dessas ideias.
Heloísa, o vosso pai, ele tinha uma frase que é bem conhecida dentro, né, do movimento, né? O rustanguismo é o cavalo de Troia do espiritismo, né? O que o professor queria dizer com isso? Ele queria dizer que assim como conseguiram perturbar a vitória de Roma colocando um cavalo lá dentro, assim também o rustanguismo é um cavalo de Troia, um objeto estranho, um alienígena que pode sim perturbar como tem perturbado o espiritismo. Só esse medo de conversar sobre assunto já revela que o assunto não é de fato uma bobagem tão grande como desejaríamos. Há que analisá-lo de todos os lados. Milton, Perdão, posso fazer claro. um adendozinho pequeno aí? É engano imaginar que o Rustem, o João Batista, tenha escrito esse livro no meio espírita. É o arrepio do trabalho de Allan Kardec, Sim. completamente inseparado. Sim. É por isso que ele é um cavalo de Troia, porque foi inserido não apenas pelo Rustem, como também por todos os espíritos obsessores que o ajudaram. Nós falaremos sobre isso um pouco mais adiante, né? E depois só apareceu o problema grave depois que Kardec desencarnou. Está no livro Madame Kardec do Orleano. Kardec desencarnou, puseram Madame Kardec para fora da sociedade. Sim. E pagavam os rustenguistas para falar na sociedade. E em troca de dinheiro permitir a confusão na sociedade de espíritos parisienses. É bom, já que a gente entrou por aí, acho que é importante a gente já conceituar, né? Narra-se que o Rustan tinha muita grana e acabou se aproximando do Lemarie e forçando a entrada das obras dele dentro disso. Foi assim mesmo que se deu? Como? Assim mesmo. Ele era realmente um homem de posses, um advogado lá da corte imperial e, por certo, gozando de um nome, de prestígio, e por esse fato ganhou dinheiro, sim. André, eu gostaria de fazer uma pergunta para os convidados. Em alguns artigos que você encontra na internet, dizem que o Chico ele era a favor e outros dizem que não. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre. O pai cita no livro, eu não vou fazer propaganda do livro mesmo porque não está esgotado. Fazer. O livro, embora está esgotado, mas em breve a gente acha em sebo, né? Chama o Verbo e a Carne. Aliás, falando em sebo, você pode comprar no Mercalivros. Boa. Você pode entrar lá no estante virtual, procura a loja do Mercalivros, que é da Fundação Espírita André Luiz. Quem sabe você acha esse importante livro aqui, O Verbo e a Carne, 2 análises do rustanguismo. É de autoria do professor José de Herculano Pires e de Júlio Abreu Filho. É isso, né? Isso. E ele analisa essa acusação a Chico Xavier que não tem razão de ser. Chico era muito bem assistido espiritualmente. Nas primeiras edições dos livros de Chico, fizeram em 2. Não havia o problema do rustanguismo. A partir da 3ª edição é que introduziram. E Chico se encolheu. Chico era muito humilde, muito doce, simples, muito bom. Mas o pai esclarece esse problema. Nunca Chico foi rustanguista, mesmo porque Emmanuel puxaria a orelha do Chico se ele não fosse grande por ele mesmo. O Milton, as principais obras espíritas editadas no Brasil nos últimos 70 anos, elas foram realizadas por uma editora que está dentro de uma federativa espírita que ostenta fortes ligações com o rustanguismo, né? Esses autores, eles podem ter sido influenciados a incluir conceitos de JB em suas obras? Em outras palavras, os espíritas do Brasil seguem Rustan sem desconfiar que estão seguindo a Rustan? Não, seguem conscientemente porque as obras são de orientação e eles todos são dirigentes renomados no Brasil. E a Federação Espírita Brasileira, que é a organização que você se refere, ela não é influenciada pelas ideias de Rustan. Ela assume isso como causa pétrea nos seus estatutos, essa posição, de forma que ela existe para só divulgar Rustan. Mas quando eu digo, os espíritas do Brasil seguem Rustan sem desconfiar, a minha pergunta nestas principais, boa parte destas obras espíritas dos últimos 70 anos, o que eu quero dizer
será que os conceitos de J.B. Rustang não estão ali e o leitor não sabe que está ali? Bem, isso... O leitor não sabe. Não, o leitor, ele, conforme eu disse, o livro não é examinado pela classe trabalhadora, classe pobre do Brasil. Não, é uma elite que lê e se orienta através dessas obras, até porque ela é uma mistura a respeito de um catolicismo fracassado com as ideias espíritas que não são verdadeiramente espíritas. Você sabe que os trabalhadores, o pessoal humilde, tem muitas vezes mais maturidade espiritual do que aquele que tem muitos diplomas, não tem nada a ver. Maturidade espiritual com intelectualidade. É verdade. Os maiores erros vêm exatamente do Senhor Rustang, que era um advogado famoso, um bom advogado. E uma mulher, a que eu conheci na Federação Espírita do Estado de São Paulo, analfabeta, foi a melhor oradora espírita que eu vi do Evangelho, Helena, não sei o sobrenome. Você conheceu a senhora Helena? Analfabeta, liam para ela o trecho e ela falava que eu ficava babando. Então não tem nada a ver uma coisa com Chico, mineirinho humilde. E como ele foi crescendo através do auxílio dos espíritos. Mas todos trazemos dentro de nós um arquivo de encarnações várias. Existem em pessoas simples verdadeiros sábios. Assim como aqueles que forçam a entrada do rustanguismo no espiritismo também tem um arquivo, né? Tem um arquivo. Também tem um arquivo e muitas vezes este arquivo é que é fundamental para que o cara tente empurrar aquilo, né? Porque vem do Egito, tem a história de Osíris, que foi morto, cortado e depois produziu frutos, trigo. Então nós fazemos uma misturada terrível. Milton, a revelação da revelação, assim os rustanguistas chamam a doutrina de JB, né? O espiritismo, que é tratado como uma revelação, carecia de ser revelado por uma outra revelação? Não, aí reside um engano muito inteligente por parte dos marqueteiros do Rustang. Tanto na França, que depois se dissipou, porque o número lá desapareceu, mas que no Brasil ficou sendo alimentado por essa organização. O foco todo do trabalho no Brasil é a Federação Espírita Brasileira. Não há como ser diretor da Federação Espírita Brasileira se não aceitar a tese de Rustang. Aliás, eu me pergunto, Milton, Heloísa, se o fato do espiritismo praticamente ser extinto na Europa, evidente, a gente pode falar, desde Kardec nós temos a Revolução Franco-Prussiana, nós temos a Primeira Guerra Mundial, nós temos a Segunda Guerra Mundial, movimentos de alta belicosidade que certamente fizeram com que boa parte daqueles grupos estruturados espíritas fossem dizimados, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eu me pergunto se estas fantasias, né, de J.B. Rustang também não têm força para que o francês fale, não, isso aí eu não sigo, isso não tem razão, não tem razão por trás disso. Vocês acham que essa é uma possibilidade? Que uma das missões do rustanguismo é jogar por terra a seriedade do espiritismo? O pai fala claramente que é um trabalho de encarnados e desencarnados para ridicularizar o espiritismo. E na França, em toda a Europa, em Portugal, existe uma rejeição a esse espírito próprio dos países em desenvolvimento, que não é por título, não é por nada, é pelo interior que nós, que às vezes até viemos de Europa, trazemos uma sombra meio pesada de ignorância. Então tem que ter cuidado. Estava conversando com um amigo essa semana, também estudioso da doutrina espírita, também não é fã de J.B. Rustang, né? E ele me trouxe a informação, eu não conhecia, né? De que em um determinado momento houve uma certa cisão entre Rustang e Kardec, porque Rustang chegou a afirmar que Kardec não deveria ter escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, pois esta é uma tarefa que cabia a ele,
que é a escrita de Os Quatro Evangelhos, né? Que obra é essa de J.B. Rustang e por que, na sua opinião, esta não pode ser vista como obra complementar ao Evangelho segundo o Espiritismo? Fora dos 4 evangelhos, ele escreveu realmente um livro exatamente para colocar em discussão a obra de Kardec e para minimizar o valor dessa obra. Isso fica... No Brasil, eu não sei se nós temos em edição portuguesa esse livro, mas... Você lembra o nome do livro? Eu tenho aqui anotado, tá. já vou poder olhar. Tá bom. Agora, eu gostaria de sugerir àqueles que se interessam por estudar, agora eu vou fazer coro com a professora Luísa. Realmente, se o momento é de esclarecimento, é preciso estudar para esclarecer. Sim, sem dúvida. Então, nesse caso, se a pessoa se interessar, leia o primeiro livro do Rustang, mas de 1920, porque depois isso foi retirado, o prefácio da obra. Nesse prefácio é que ele apresenta toda a sua teoria. Toda. É um resumo, como se fosse um quadro sinótico. E o que ele apresenta nessa teoria, Milton? Jesus Cristo não foi um homem carnal, revestido de um corpo material humano, igual a do homem em nosso planeta, pelas razões seguintes. Eu só vou ler duas, sim. Porque esse corpo material não pode sofrer, não pode se formar segundo as leis naturais e imutáveis que regem a procriação da Terra, senão pelo concurso dos dois sexos. Isso ele vai fazer nascer a sua teoria para chegar no ponto do corpo fluídico. Outro detalhe que ele apresenta aqui é que a gravidez de Maria foi uma encenação. Sim. Que absolutamente não houve ali, não tendo carne. Aliás, boa parte do que Jesus fez teria sido encenação. Tudo. Se nós levarmos em consideração a Seria... questão do corpo fluídico. Mas alguns detalhes poderá interessar as pessoas que estão participando aqui do nosso debate. Que Maria, quando ela oferecia o seu seio para ser o leite sugado por Jesus, existiam espíritos que faziam o desvio desse leite, fazendo retorná-lo para o corpo... Em forma de sangue. Em forma de sangue. Ou seja, o leite de Maria faria mal a Jesus? Realmente... Ele era agênere, ele não tinha estômago, segundo Rustang. O agênere... Não seria necessário... E lá na frente, quando ele é visto comendo com os discípulos, então ele também estava encenando. Essas contradições é que precisam Ele foi ser sempre um examinadas. fingido, ele não sentiu dor, ele não tinha sangue, e tinha um pedacinho pior. Quando o templo abria, Jesus, criancinha, deixava o perispírito tangível dentro do templo com os anjos da guarda. Quando abria, ele ia, punha a roupinha, fingindo que era gente, e entrava no templo. Quando o templo fechava, ele devolvia a roupinha e ia embora. E o agênere não sente, Kardec diz, se bater num agênere, encontra um vácuo. Como Jesus sangrou quando apanhou? É uma incoerência. Bom, Jesus, quando a história que chegou até nós, né, que ele foi flagelado e assassinado, em um dos espetáculos mais cruéis de todos os tempos. Mas tudo isso foi uma encenação, uma vez que ele tinha corpo fluídico. Digamos que se isso for uma verdade, não nos parece que a pensar dessa forma, nós podemos dizer que Jesus nos enganou, Milton? Sim, com certeza é esse o objeto desse grupo de espíritos obsessores. E é preciso que nós, os espíritas convictos, tenhamos presente isto, que esta encenação toda é obra de espíritos